Bem, amados, hoje damos início ao nosso calendário de 2024 na nossa sala de casais. E o primeiro tema do mês todo de janeiro é a respeito do poder das palavras, tá certo? As palavras, ela tem um poder muito grande, ou para o lado positivo ou para o lado negativo. Eu coloquei aqui uma frase: nem sempre importa o que fala, mas como fala. Alguém quer explicar, não é, o que eu estou querendo de cada um? O que eu quero dizer, nem sempre importa o que fala, mas o que importa, na verdade, é como você fala. Como você pede, como você diz não. Gilson? Regis, isso me lembrou, eu vi um videozinho que eu achei muito interessante. Foi um rei que ele teve um sonho e chamou os sábios para interpretar o sonho, né? O rei ele sonhou que acordava meio perturbado e não falou o sonho, né? E aí o sábio foi, na verdade ele relatou o sonho. Aí o sábio falou o seguinte, que o sonho dele era que o sábio, desculpa, estou meio enrolado aqui, mas é mais ou menos o que eu estou tentando me lembrar. Um sábio chegou e disse: Majestade, eu não tenho boas notícias para o senhor. Esse sonho seu quer dizer que o senhor vai perder toda a sua parentela. E o rei se sentiu indignado com essa resposta e mandou executar esse sábio. Aí veio um outro sábio e disse: Majestade, eu tenho boas notícias. Esse sonho quer dizer que o Senhor irá superar a tudo e a todos. O Senhor terá longa vida. Então, a posição das palavras que foram colocadas, que agradou, né? Então, mais ou menos isso aí. Eu gostei, Gilson. Desculpe, Gostei, assim, eu né? não soube contar certo, mas... Não, mas eu gostei, Gilson, porque realmente a notícia era a mesma, mas como foi colocado, né? Então, na nossa família, mais precisamente, homem e mulher, marido e esposa, nem sempre importa o que falamos. Muitas vezes é como falamos. Muitas vezes é a expressão de como falamos. É como as nossas palavras são referidas. E, meus irmãos, as palavras têm poder para edificar, mas têm poder para quê? Para destruir. Como você fala com o seu marido? Como você fala com sua esposa? Como você fala com seus filhos? Como você fala com seus pais? E assim, sucessivamente, dentro de casa, entre irmãos e etc. Como é que você fala? Ninguém deu a mim e nem deu a você, ninguém deu a nós autoridade para abusarmos das palavras. É como falamos. Eu não estou dizendo que não importa o que fala. É importante o que nós falamos. Mas muitas vezes, o grande problema é como falamos. Exemplo, no casamento tem espaço para discórdia no sentido de opinião, ou o que o marido fala, a esposa tem que aceitar, e o que a esposa fala, o marido tem que aceitar, ou tem espaço para opinião. A esposa fala uma coisa, mas eu penso um pouco diferente. Ou o marido fala e a esposa
pode dizer, ó, eu penso de outra forma. Tem espaço ou não? Tem? Tem. Então, mas vocês percebem que muitas vezes, em uma conversa, quando um discorda, normalmente a forma como discorda ou a forma como o outro está impondo, cria o quê? Um grande problema. Então, é óbvio que importa o que nós falamos, beleza. Mas, muitas vezes importa mais como falamos. Você pode dizer para alguém, por favor, pode sair? Ou você pode dizer o quê? Saia. Desaparece. Então, muitas vezes é como nós falamos. Então, como é que você fala com sua esposa? Como é que você fala com o seu marido? Eu não quero nem entrar no mérito, eu não quero entrar nem no mérito da educação, beleza? Educação, que é importante, a educação. Mas eu quero entrar mais no mérito bíblico da importância de como nós falamos. Você pode dizer não com um sorriso e a outra pessoa que está ouvindo o não pode retribuir, sabe com o quê? Com um sorriso. O jeito como você diz não. Simplesmente assim. Então, importa o que nós falamos? Claro que importa. Mas muitas vezes importa mais como fala. Isso, ó. Só para falar também que isso vale tanto para coisas importantes, que você pode falar de uma forma mais tranquila e calma, né? Como uma reclamação, mas também o contrário, né? Você pode querer falar algo simples, e se você falar algo simples de uma forma errada, pode ser ouvido como uma grosseria que era desnecessária, né? E que você acabou soltando sem querer, né? Então, esses dois caminhos. É verdade isso. Ó. É importante a gente saber que a maneira como falamos, ela tem uma importância para situações simples, situações delicadas e situações sérias e importantes. Tá certo? É muito importante. Agora, um pouquinho na experiência que eu tenho, é que a grande causa é nas coisas simples. É quando o casal diz, vamos conversar um pouco sobre o nosso relacionamento? Parece que já começou a armar a bomba nuclear, né? Sabe como é? E aí, obrigado. E aí, vamos conversar um pouco sobre o nosso relacionamento. Vamos conversar um pouco sobre o que aconteceu ontem. Vamos conversar um pouco sobre o que você falou comigo ou para os meninos. Então, é importante, tá certo? Como você fala. E muito cuidado você tem que ter, quando eu digo você e eu, nós, temos que ter, é que normalmente, quando alguém é grosseiro conosco, mesmo falando palavras que não são inconvenientes, a reação natural é qual? É ser grosseiro com aquela pessoa. Então, eu preciso saber, desculpa, e vocês precisam saber que o poder das palavras, o poder das minhas palavras, não são submissas a outra pessoa. Então, se alguém age com grosseria, eu posso simplesmente o quê? Agir com delicadeza, falar com delicadeza. Então, dentro de casa, é muito importante o que nós falamos, mas é mais importante do que, aliás, muitas vezes é mais importante como falamos. Por exemplo, normalmente é costume do marido
dizer que a mulher está gastando demais dentro de casa, blá, 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 não é? O marido. Normalmente, infelizmente, não é? Isso não é verdade. Mas você pode chegar para a sua esposa e você pode dizer para ela, querida, será que dá para a gente economizar mais um pouco aqui ou ali? Querida, será que dá para a gente economizar na luz? Querida, será que dá para economizar na feira esse mês? Então, se você começa, querida, amor, benzinho, amor da minha vida, será que dá para a gente economizar esse mês um pouco? Então, você já está tentando quebrar o quê? Barreiras, né? Agora, preste atenção, Hilda. Do outro lado, a mulher pode dizer o quê? Você está pensando que eu sou gastadora? Aí você veio na boa intenção, né? O que você vai fazer? Que é isso, querida? Nós temos o que temos por causa da sua administração. Estou só pedindo, se for possível. Então, quando você volta assim, é importante o que falamos? Claro que é importante o que nós falamos. Eu não quero desmerecer. Porque, veja, palavras negativas, a mulher pode dizer para o marido, você é incompetente, você não cuida da casa, você não providencia o necessário para mim. Palavras negativas a gente já sabe, mas muitas vezes são palavras positivas que nós não sabemos como colocar. Então, dentro da sua casa, no relacionamento, você e seu marido, você e sua esposa, seus filhos, pais, como é que vocês conversam, né? São palavras amáveis. Um cuidado que a gente tem que ter é que as palavras, elas não podem ser, em momento algum, de acusação, de reprovação, de julgamento. Tá certo? Um minutinho para quem quiser falar. Rosval, você falou algo que só quem escutou foi Tassiano, eu queria saber o que foi. Palavras importam. Muito bem, Gilson. O que é que você falou aí para Tassiano? Não, quando você estava falando sobre pedir com carinho para a esposa economizar, se dá para economizar aqui, é ter pena do meu bolso, né? Olha para aí. Veja, tem pena do meu bolso, né? Parece até uma coisa boa, poxa, tem pena do meu bolso, mas é como a gente fala, né? É bom a gente entender que no casamento, o bolso de um é o bolso do outro, né? Entendeu? Agora eu já vi casamentos com discórdias, onde as coisas dentro de casa eram divididas, e aí a mulher, a feira era do marido, então, muitas vezes ela comprava o que tinha que comprar, por exemplo, comprava 2 quilos de feijão, chegava em casa, já tinha 4. Ele dizia, rapaz, basicamente, tem pena do meu bolso, né? Aí o pau começava, né? Talvez ele podia dizer, querida, que tal o mês que vem a gente fazer uma relação antes de sair para o supermercado, aí a gente vê o que tem, e aí a gente compra o que não tem, quem sabe a gente pode comprar até aquele pedacinho de queijo que você gosta tanto, né? Entende? E quando você fala, você sempre tem que estar preparado para a volta, né? Porque às vezes você fala na melhor da intenção, e quando volta, é uma palavra pesada, mas você tem que... Porque ela pode dizer, você nunca compra, você é mesquinho. Aí você diz, eu estou querendo aprender, querida. Por favor, meu amor, me ajude. Vai matar. Agora, se gosta de briga, meu amigo, então está na aula errada, né não? Gosta de briga, se não sabe falar bem, então... Rodrigo, você ia falar. É você ou eu? É eu, Isso, Fanávida? Quer ir? Fanávida? Não é assim. Rodrigo, vá para o outro lado, meu filho.
Será que ele tem que ir lá para trás? Cadê Daniel? Deixa eu vir. Eu vou vir, eu venho. Daniel está lá embaixo cuidando do outro. Eu não quero conflito, não, então... Olha como fala, né? Então, eu estava pensando, Regis, que a gente já sabe os assuntos sensíveis, que quando eu for falar, por exemplo, com Maíra, é possível que ela se desagrade, e assuntos que, quando ela vai falar comigo, são sensíveis para mim e eu posso me desagradar. Então, pensar nas palavras que serão usadas pode ajudar. Porque, às vezes, a gente é muito pelo impulso, né? Então, eu preciso falar esse assunto, já chamo e falo. Então, pensar, deixa eu ver, eu vou usar essa palavra. Eu gostei muito quando você falou, querida, né? Já começar de uma forma que quebra, né? Mas, para isso, precisa se preparar. A gente se prepara para tanta coisa, né? E se preparar para uma conversa, por mais simples que seja, às vezes, ajuda muito. O problema acontece sempre nessas conversas simples, Rodrigo, não é? Mas como você falou, eu não sei vocês, mas eu gosto de me preparar, orar, antes de qualquer conversa. Qualquer conversa. E algumas vezes eu já percebi que quando dá errado eu não orei. Regis, é muito importante isso, que esses detalhes, na intimidade do dia a dia, a gente vai esquecendo, né? E se a gente colocar isso em prática, vai ser muito bom. E justamente, veja, às vezes a gente se esquece de se acordar e de dar um bom dia, de desejar um dia bom para a esposa, para o marido. E mulheres, isso não é somente responsabilidade do marido, não, viu? É você também se acordar. Não, mas eu estou em DPM. Como é? TPM. Até as siglas eu me esqueci, vocês entenderam. Não é? TPM, né? Vocês devem simplesmente dizer bom dia, como foi sua noite de sono, querido, não é? Entende? E sempre estar preparado, tá certo? É muito importante, importantíssimo o que nós falamos, mas muitas vezes como nós falamos. Só uma coisa, e aí você pode discordar de mim, mas por favor, vai para casa pensando no que eu vou falar, tá certo? Maturidade cristã ou maturidade conjugal, muito cristã, de uma forma geral. Conjugal, você, sua esposa, seu esposo, familiar, você, seus filhos, seus pais, vai ter muito a ver como você fala. Como você fala. Maturidade cristã, seja ela na vida cristã, conjugal, familiar, é muito como você fala. E nós precisamos deixar de sermos crianças e começarmos a crescer na vida espiritual, conjugal, familiar e começar a saber como falar. A transformação, ela é imprescindível. E escutem, isso tem muito a ver com o tempo de vida cristã. Tá certo? Então, eu estou chegando na beira dos 40 anos de vida cristã. Você não compara a minha vida, o que falo e como falo, alguém que está vindo do mundo, a linguagem diferente, então não existe uma comparação. E pode ser que eu seja, e pode ser que eu envergonhe com minhas palavras, e esse que está começando já tenha mais uma certa experiência. Então isso é importante. Não é tudo, mas é de grande importância. Então, como diz o ditado, prego batido, ponta virada. A resposta branda, ela desvia o furor. Aí você precisa entender, o furor está vindo. Como é que eu vou desviar o furor?
Entendeu a explicação do versículo? O furor está chegando. Aí a resposta branda, ela desvia o furor. Então o furor não vai cair sobre você, porque a resposta branda. Agora, a palavra dura, ela suscita a ira. Então, tem muito a ver com o que eu coloquei em cima. Nem sempre importa o que nós falamos. Nem sempre, não é sempre. Nem sempre. Mas é como falamos. Eu não estou nem tratando da educação. Isso é uma coisa à parte. Tá certo? Uma coisa à parte. Estou entrando mais na Bíblia. E é importante. Mas é como você fala. Então, a resposta, o furor está chegando e você, com uma resposta branda, você consegue desviar. O contrário, não é? Como ele diz na segunda parte do versículo, mas a palavra dura, o que é que acontece? Suscita ira. Então você imagine, vem o furor e vem agora a ira, o que acontece? Então, é um desastre, não é ecológico, é um desastre conjugal ou familiar. No nosso caso, na nossa sala. Então, como eu falo dentro de casa com minha esposa, com meus filhos, e como a minha esposa fala comigo e com meus filhos, e como meus filhos falam conosco, não é? Marido e esposa, ou o pai e a mãe, é muito importante. Você não tem que falar alto ou gritando para ser ouvido. Você não tem. A sua autoridade, ela não vem, acho que é decibéis, como se chama? É o decibéis, não vem. Ela vem justamente pela autoridade que você adquire. Antônio? Alô? Bem, a gente também precisa ter com algo que está inserido no falar, porque às vezes também a gente pode falar de uma forma branda, mas aparentemente é branda, mas é irônica. Então, essa linguagem irônica, ela fere também, tanto quanto você falar de forma dura ou incorreta, né? Então, devemos ter muito cuidado com essa A ironia, palavra, né? com a ironia, porque ela também fere muito nossa sensibilidade. Sem dúvida. É a esposa falar que está lutando para ser econômica, e o marido diz, tu é econômica mesmo, né? Percebeu? As palavras são positivas. Tu és econômica mesmo. Mas o jeito como é falado, aliás, o jeito, tu é econômica mesmo, só eu que sei. Ei, poxa, querida, você é econômica mesmo. E eu sei. Veja que forma. Tu és econômica mesmo. Ainda tem um não é? Ainda tem um tu és econômica. Então, tem que ter esse cuidado. Obrigado, Antônio. Eu coloquei aqui 5 traduções do versículo, só para que a gente possa entender palavra branda, certo? A primeira, NAA, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. A segunda, NAA, a segunda tradução na linguagem de hoje, NTLH, a resposta delicada, ele usa a palavra delicada. Acalma. É interessante, né? Desvia na NAA. Aqui é acalma o furor. Entende? Não tem nenhuma razão para as 2 cenas que eu vou dar agora, tá certo?
É o marido que chega em casa estressado do trabalho. Imagine, Diego, é vendedor, tem uma cota para bater, é todos os dias, Diego. Aí 3 dias sem bater a cota, chega em casa, cabeça quente, o gerente em cima dele, dizendo que ele é incompetente, que não consegue vender. Aí chega em casa, a mulher diz, como é que você está, querido? Ele, eu estou péssimo. Péssimo por quê? Tu não sabe não? Tu não sabe não? Eu já disse a tu que 2 dias eu não bati a cota, esse é o 3º. Tu está no mundo da lua, é? Aí, essa é uma situação, né? Ou, o contrário, o marido chega e diz, querida, como foi seu dia? Ah, passa com os meninos para tu ver, amanhã, fica com eles, aí tu vai ver como é que foi meu dia. Então, muitas vezes, você tem que, quando eu falei que a experiência tem muito a ver como nós falamos, experiência cristã, conjugal, familiar, isso é verdade. Não é? Ele diz, acalma o furor, mas a palavra dura aumenta. Aumenta. Em vez de suscita, aumenta. A resposta calma, agora ele usa a palavra calma, desvia a fúria, mas a palavra ríspida. E tem pessoas que a gente até diz, menino, eu não sei quantos de vocês, acho que pouquíssimos talvez aqui, vão lembrar, não é? Talvez já ouviram falar nesse pequeno ditado, né? Papel de embrulhar pregos. É porque realmente existiu o papel de embrulhar pregos. Já comprou alguma vez prego embrulhado? Não. Mas de lã já. Então, eu com 60 anos, chegava no armazém, me dei aí 200 gramas de prego, aí ele pegava, botava no papel, e não furava não, Regis. Não, o papel era grosso. Furar o quê? Então, papel de embrulhar pregos está chamando a pessoa de grosso, de grossa. E não fui uma vez só não, viu? Muitas vezes, entende? A resposta, gentil, ele usa a palavra gentil. Desvia o furor, mas a palavra ríspida, ele usa de novo, desperta a ira. Então, gentil. É como eu falei no início, meus amados irmãos. Você pode discordar do seu marido pode discordar de você, mas como discorda, como fala, como se expressa, é que é importante. Entende? Eu sei que muitas vezes você nunca concorda comigo. A gente usa expressões que são expressões tristes. Nunca. Poxa, nunca? Não, não é nunca não, é muitas vezes. Muitas vezes? Não, mas quase sempre. Mas quase sempre? Não, mas de vez em quando tu quer dizer que tu não discorda dele. Quer dizer, a pessoa... Então, eu estava vendo um pequeno vídeo, eu achei interessante, até pensei em trazer e passar para a gente. É um vídeo de animação, né? Aí o marido, desculpa, viu, irmãos, o vídeo era o marido, dizia num quadro com uma varinha, né, aquela de professor, leia aqui, não sei se alguém viu. Aí tinha uma palavra como endocrinologista, sei lá, aquelas palavras grandes, né? Aí a mulher, pá, na hora, outra, pá, na hora. Aí ele botava a palavra, desculpa, ela... Sabe como é? Aí, tudo bem, vamos para lá. Aí, outra palavra, aí colocava outra palavra, bem, aí a pessoa começava, ela pá, e depois tinha economia, ela... Sabe como é? Mas, infelizmente, meus amados, a gente tem que ter um cuidado, tá certo? As nossas palavras têm que ter gentileza, educação. Entende? A pessoa que está ao seu lado e seus filhos na casa, você tem que saber como falar. Você pode dizer para seu filho, para sua filha, para os seus filhos, que não concorda com isso, que não vai fazer isso, que não vai apoiar isso, mas com delicadeza. Entende? Tem espaço até para os filhos, com respeito, discordar dos pais. E muito espaço. Muito. Não é o fato, eu sou seu pai e você tem que... Não, tem muito. Agora, se o pai for insensato e a mãe também,
aí é outra coisa. Mas um pai, uma mãe que está buscando, vai aprender muito com seus filhos. Mas lembra, sempre falando com gentileza. Eu gostei dessa tradução, que é uma tradução chamada Viva, né? A Bíblia Viva, BV. Ele diz assim, uma resposta amiga. Ele até acrescenta alguma coisinha. Uma resposta amiga e delicada. E lá, na tradução, era com letra maiúscula mesmo, não foi eu que coloquei, não. Aí eu disse, eu vou botar como está aí. Uma resposta amiga e delicada acalma os nervos. Ó, ele acrescenta aqui a palavra nervos. É muito comum o marido, infelizmente, dizer para as esposas, você está muito nervosa, você anda muito estressada. Não é? Infelizmente. Mas quem responde com raiva, e aí a gente sabe a expressão, provoca brigas e confusão. Aí eu tentei pegar umas traduções que fossem um pouco mais diferentes. Então, isso é a forma como nós devemos responder e como não devemos contra-atacar. Tá certo? Contra-atacar nem sempre vai funcionar. Uma pergunta, um comentário. Miguel? Eu vou pegar um gancho do que o Rodrigo falou e vou falar um pouco do que você está falando aí, que é o seguinte, parece que você quer tirar o veneno que tem na serpente, sabe? E a gente, às vezes, consegue tirar mesmo. E o que o Rodrigo falou é o seguinte, que a gente, as consequências, né, as repetições que a gente tem, e por mais que a esposa da gente fale que é errado, que não devia fazer, a gente repete várias vezes, parece que é criança mesmo. De ontem para hoje eu tive uma experiência assim, formidável, né? Eu, toda vez, de vez em quando, eu compro um bolo para trazer para a igreja, mas eu digo a Adriana, tira um pedaço para a gente comer. Aí ela diz assim, não pode, o bolo tu comprasse para levar para a igreja, então não pode, a gente não pode pegar nenhum pedacinho. Eu concordo, viu, Adriana? Aí, eu acho que nós concordamos. Viu? Aí toda vez eu tiro um pedaço, mas isso se repete sempre. Aí eu olho assim para ela, não acredito que está fazendo isso de novo. Mas eu vou lá no meu íntimo e digo, eu estou errado mesmo. Então eu quero desabafar essa situação. Eu repito isso várias vezes. Entende? Eu digo a ele assim, tu queria receber um bolo já partido? Queria já receber um bolo já partido? Aí só fala assim, sabe? Para ele... O importante, Adriana e Miguel, é sempre como a gente fala, não é? Como a gente se trata. Isso é muito importante, porque vai mostrar o nível, como eu falei, de nossa espiritualidade, vai mostrar o nível da nossa maturidade. Mas vocês precisam entender que muitas vezes, quando nós falamos algo, a gente não espera o que o outro vai falar. E a gente muitas vezes pensa que quando falamos, por mais delicado ou gentil que sejamos, a gente pensa que o outro lado vai da mesma forma. E muitas vezes o outro, por um momento ou outro, fala de uma forma, e se nós tivéssemos a sabedoria, o entendimento para simplesmente dizer, tudo bem, querida, né? Tá tranquilo, a gente não entraria em uma confusão, como ele diz, uma resposta amiga e delicada, acalma os nervos, mas quem responde com raiva provoca brigas e confusão. Então, é como eu coloquei para vocês, voltando só um pouco, nem sempre importa o que fala. Veja, eu não estou dizendo que não importa, mas é exatamente como nós falamos. Então, eu espero, sinceramente, que na casa de vocês, no lares de vocês, né, vocês falem de forma agradável, de forma que mostre a experiência. E não esquece, o nosso tempo de vida cristã, o nosso tempo de casamento, isso conta. Isso conta. Regis, eu estava pensando que eu acho que
eu acho que a gente pode falar de tudo, sabe? Tudo, entendeu? Qualquer assunto nós podemos falar. Eu acho que o segredo está na forma, entende? O segredo está na forma. E eu acho que um medidor de maturidade para um casal é se as conversas, por mais complexas, sabe? Por mais difíceis que elas estejam ou sejam, se esse silêncio ele continua, entendeu? Eu acho que é um bom medidor, sabe? Que eu estava pensando agora, me veio um filme rápido, um flash, né? Comigo e de Lani, e eu vejo isso, e eu fiquei contente com isso. Agora, rapidamente, sabe? Você falando, né? Que é justamente as nossas conversas hoje, elas são tão complexas, muitas vezes difíceis, como antes. Mas eu noto que o silêncio ele tem permanecido, entendeu? A calma das vozes, elas têm permanecido, sabe? E acho que isso é importante, né, Evandro? Porque mostra a maturidade. No início, eu perguntei ao pessoal, Evandro, se há espaço no casamento, né, para discórdia. Discórdia no sentido de dizer, ó, eu não acho muito bem assim, eu não concordo, do homem e da mulher. E todo mundo, e eu também, tem espaço. Ninguém tem que concordar exatamente com tudo. Né? Tem espaço. Agora é como se fala. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Provérbios 12, 18. Quer falar alguma coisa a mais? Mas ele vem. Enquanto ele pega. Ó, palavras precipitadas, acho que você falou um pouco, Rodrigo, são como pontas de espada. Mas as palavras dos sábios são remédio. Então, quando ele diz a palavra branda, não é? Aqui são precipitadas. Olha, eu confesso para vocês, às vezes eu fico me perguntando, eu me converti, tinha 20 anos, ia fazer 21 anos, né? Mas mesmo na minha juventude, eu conseguia ter respostas mal criadas na ponta da língua. Eu não sei se isso me ajudou em parte a sempre ter uma resposta bíblica, né? Porque Deus vai transformando tudo, mas eu tinha uma resposta, sabe como é? Negócio de levar desaforo para cá. Não, era sempre uma resposta e não era a altura, não era um pouquinho mais, né? Porque a altura é a altura. Era mal criado demais. Agora, vem palavras aí, ó, que são precipitadas. Na minha juventude, não eram palavras, respostas positivas, animadoras, edificantes, respeitosas. Não. Passei de apanhar, passei de sair correndo de campo de futebol com besteiras que eu falei que deveria ter pensado. E muitas vezes jogando, se vocês pudessem imaginar onde a gente ia jogar na época, era... Se você saísse com vida, você dava glória a Deus, sabe como é? Mas era assim. Eu fui jogar, a gente chamava, não sei se ainda tem, o Alto da Foice. Ainda tem o Alto da Foice? Tem. Eu fui jogar lá numa quadra, onde os caras passavam por dentro da quadra, não acho que estavam jogando, não. E eles apontavam, bate nesse aqui, dá um murro nesse aqui. E se você fosse metido a valente e dissesse, por que você não dá? O cara dava. Então você tinha que ficar calado. Evandro, desculpa, Evandro. Não, é só para concluir aqui, o meu pensamento é que as conversas, e lembrando que elas não têm que se encerrar, tá? Eu acho que às vezes a gente quer insistir em assuntos que a gente sabe que aquilo não vai render naquele momento, né? Então, eu acho que também é sábio, também é inteligente parar, quando você vê que a coisa não está rendendo no momento, entende? Parar. Agora a gente suspende, tá? Não estou lhe desrespeitando, nem você a mim. Eu sei da importância disso, mas o momento não dá. Eu acho isso super importante, Evandro. Quando você estava falando a primeira vez, eu pensei exatamente nisso, mas aí a cabeça... Ainda bem que você voltou e falou. Não somente parar, como até antes de começar. O marido ou a esposa em casa, um ou outro estressado com uma coisa ou outra, e o outro quer falar, que tenha a experiência, a maturidade de dizer, ó, agora não dá não.
vamos conversar depois, sabe como é? E eu sei que para algumas pessoas, às vezes, pela curiosidade, ó, a gente amanhã a gente conversa, ou quem sabe depois de amanhã, ou daqui a uma semana. Eu acho isso muito válido, Evandro. Então, lembrem-se, amados, as palavras precipitadas, né, são como pontas de espada. Quem vigia as suas palavras, conserva a sua vida. Mas o que fala demais, arruína a si mesmo. A nossa reputação, ela vem muito de como nós falamos. Vocês lembram quando Moisés, Deus disse, bata na rocha, e Moisés foi e bateu 2 vezes na rocha, e as águas saíram? Tem algumas explicações, e uma das explicações é a forma como Moisés falou. Resumindo, sempre sou eu que tenho que resolver esses problemas para vocês. Ele falou como se fosse com ira, e Deus, ele não gosta. Então a gente tem que falar. E veja, o que eu estou falando aqui não é para me envergonhar, não é para envergonhar nenhum da gente, é para que a gente cresça. E eu não sou nenhum doutorado no sentido de como falar, mas a gente tem que vigiar nossas palavras, a gente tem que pensar, porque a maturidade cristã, a maturidade conjugal, a maturidade familiar, a maturidade no dia a dia, ela vem. É feito quando você é abordado pelo policial. Eu não sei se vocês já viram vídeos em que simplesmente a polícia para o cidadão e o cidadão diz, eu não sou nenhum ladrão, não. Veja, ele parou, não é? Pode se identificar. Eu sou um trabalhador. Aí começa. Muitas vezes até o policial está indo, não estou dizendo que o culpado é sempre a pessoa, mas pronto. Quando eu sou parado por um policial, bom dia, cidadão, sua identidade, não sei o que, está aqui, para onde o senhor vai? Poxa, eu vou para lá, tudo certinho para ele. Graças a Deus, sempre fiz assim, nunca deu errado, então vou continuar assim. Pronto, bora. O senhor pode parar, pode abrir a mala aí? Posso, tudinho. Eu lembro uma vez que estava indo para Porto de Galinhas, eu, Denise, Micaela e Ishua, aí tem na entrada de Muro Alto, lá uma cabine, um posto policial, o cidadão parou, bom dia, senhor Régio, sou eu. Bom dia, documento, eu dei o documento, ele disse, sim, senhor Régio, o seu carro está com a placa de Águas Belas. Eu disse, eita, Paulo, não sabia disso não, e o documento estava no meu endereço e a placa tinha que mudar a etiqueta. Eu disse, eita, não sabia isso. E o senhor sabia que isso dá apreensão ao carro? Eu disse, não sabia não, senhor policial. Aí na hora ia passando outro policial, ele falou, fulano, isso não prende o carro? Ele, prende! Eu disse, está tudo bem, amigo. Ele disse, pode abrir aqui? Eu disse, posso. Aí eu abri lá atrás, ele quis ver a mala. Quando abriu minha mala, só tem Bíblias, né? Ele disse, o quê? Deus me perdoe se eu falei errado. Eu disse, eu sou um pastor, né? Ele disse, vai na paz do Senhor, meu irmão, tá tranquilo, vá lá. Resolva isso. E realmente eu voltei, eu não sabia e resolvi. Mas por que vai prender meu carro? Eu nem sei se pode, se não pode, eu vou entrar nesse mérito. Eu sei que eu saí de lá. E voltei e fui para casa e resolvi, porque eu sempre procuro resolver as coisas. Eu não sabia que tinha que trocar aquela etiqueta. Então, vigie suas palavras, mas o que fala demais, não tem um provérbio, eu não coloquei aqui porque não é a situação, quem muito fala, não é? Arruína a si mesmo. E nossa reputação, muitas vezes, ela é, como ele mesmo diz aqui, cadê a palavra? É arruinada do jeito como nós falamos. Que alegria é ter a resposta adequada. É como uma boa palavra dita na hora certa. Na hora certa. Você fala na hora certa. Mas veja, é como você fala, como você se expressa. Você fala na hora certa. Não fala de forma inconveniente. Mais uma rodada de perguntas, se alguém tem. Estamos chegando perto do final de nossa aula. Rosival.
Tem pena no meu bolso, né, Rosvaldo? Essa eu vou guardar, viu? Sobre a aula, é a questão do temperamento, né? A gente está entendendo assim que cada um tem um temperamento. Né? Assim, pessoas em minha volta sempre achou que eu sou uma pessoa muito calma, né? Mesmo antes de eu ser cristão, eu sempre tive esse temperamento. E eu tenho pessoas na família que, quando a gente conversa, é como se fosse uma discussão. Não, a gente está só conversando, mas aquela tonalidade de voz alta, alterada, às vezes quem passar por perto pensa que está tendo uma briga ali. Mas, na verdade, não é uma briga, é uma conversa de família, né? Aí tem pessoas que tem que ser modelada biblicamente em relação do comportamento no momento da conversa, né? Porque deixa passar como se estivesse tendo uma briga, uma confusão ali. Geralmente, às vezes eu passo por isso. É só importante lembrar que há uma diferença, e a gente vai até ver um versículo, entre falar alto e gritar. Tá certo? Tem pessoas que são mais expressivas, né? Falam mais alto. Eu não estou tratando nada disso, entende? E eu acho que isso é o jeito da pessoa, não é o meu ponto, tá bom? Porque tem pessoas que são assim, não é que fala de um jeito, e tem pessoas que às vezes no supermercado está falando com a esposa, aí tem que ter esse cuidado, ou se for em casa, com visitas, que parece que estão discutindo, né? O arroz aqui, R$ 6,50, mas esse aqui é R$ 6,39, né? Aí o jeito como fala, quem passa, mas rapaz, o cara brigando ali por causa de 21 centavos, não, mas aí talvez a gente tenha que se adequar, só saber, mas meu ponto não é bem isso, né? E só lembrando que gritarias, como a gente vai ver, é assim, apontado como um erro na Bíblia. E a palavra de Deus, ela vai moldando, né? Ela muda. É por isso, Oswaldo, que eu também estou frisando a necessidade do nosso crescimento. A gente tem que crescer, tem que avançar, tem que aprender. A gente tem que se santificar, ter a experiência, né, de falar. Eu tenho certeza que no seu casamento, como no meu, e eu acredito que no casamento aqui de todos, muitas vezes não houve uma briga porque um falou de forma branda. Entende? Há situações ou há momentos, dias, em que os dois falam palavras duras, mas a maioria, o outro não falou. E aí, agora, eu não estou dizendo que não falou por medo, repressão, não. É porque lembrou o que a palavra diz. É um equilíbrio, né? É uma dosagem, né? Mais alguém, uma palavra ou uma pergunta? Então, o poder das palavras, né? Palavras agradáveis. Só rapidinho. É que a gente esquece que um dia a gente foi namorado, né? A gente paquerava e a gente não falava grosseiramente, né? A gente falava manso, delicado, romântico. E às vezes a gente esquece disso e muda, né? Então é bom sempre lembrar e tentar usar essas palavras que você começou lá atrás. E lembrando que respeito a gente tem com todo mundo, inclusive com os que estão dentro de casa. Obrigado, Micaela, mas é a pura verdade, né? A gente tem um proceder, é como se fosse antes e depois, né? No namoro, noivado, etc. Parece que depois que casa. Na verdade, depois que casa é quando a gente tem que aprimorar mais e saber melhor como falar. Porque as palavras, elas têm muito poder, não é? Então, palavras agradáveis são como o favo de mel. Poxa, não sei vocês, né? Mas muitas vezes, de manhã cedo, eu boto minha banana lá, boto uma castanhazinha, boto aveia, uma passinha e jogo o mel lá em cima, não demais. É uma delícia, né? Agora, doces para a alma, palavras agradáveis e remédio para o corpo. Já pensou que há pessoas que ficam abatidas e ficam abatidas até ao ponto de fisicamente sofrerem por algo
por algo que alguém falou. E muitas vezes não é como falou, não é o que falou, é como falou. E muitas vezes não é verdade, mas mesmo assim a pessoa se sente. Uma experiência negativa, eu espero que vocês nunca saibam desses dados, mas são tantas pessoas que desistem da vida cristã simplesmente porque alguém falou algo. Alguém disse algo. Alguém fez um comentário. Agora, se eu perguntar a todos vocês aqui, o foco de todos vocês é quem? A gente diz é Cristo. Mas quando a gente escuta uma palavra desagradável, quando a gente escuta um comentário, a gente se desanima e quer deixar o caminho, mas o foco é Cristo. Entende? Então, a palavra ou as palavras têm um poder muito forte, como eu venho falando, de forma positiva ou negativa. Entende? É interessante. Às vezes tem pessoas que até sem você falar, sem você dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma paz, se sente ofendido, né? E se, por exemplo, aqui, se eu chegasse aqui e falasse com o Rodrigo, falei com o Dilane, alguma coisa me perdi, aí não falei com o Evandro, poxa, o que é ele? A gente tem alguma... Entende? Então, o poder, e ele diz, aqui é camomila com erva doce, viu? Estava lá na foto. Foi, não botei só para botar, não. Então, talvez a gente tenha que tomar camomila com... Eu disse água doce, não, erva doce. Eu disse água doce, foi erva doce. Obrigado. O poder das palavras, né? Quem controla as suas palavras possui conhecimento. E o sereno de espírito é inteligente. São coisas que a gente tem que buscar na nossa vida cristã, não é? Leva tempo. É um processo. Mas veja, se leva tempo, quer dizer que o tempo importa. Não é só leva tempo. O tempo importa. Eu tenho que aprender. Então, como eu falo com minha esposa, é importante. Como a minha esposa fala comigo, é importante. Como eu falo com meus filhos, como a minha esposa fala com meus filhos e como os filhos falam conosco, é importante. É ter, como ele mesmo diz aqui, um espírito, não é? Olha a palavra que ele usa, sereno. Então, isso é muito importante. Tenho só mais três slides, né? Como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. E aí, eu peguei aqui, Rosival, que ele diz, que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, e aí ele usa a palavra gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Eu já falei para vocês, já compartilhei com vocês, que até jogando futebol, são 22 homens no campo de futebol. Você sabe quando alguém está gritando com você e você sabe quando alguém está falando alto para você ouvir, para mandar a bola. Você sabe a diferença, é incrível. É incrível, é a tonalidade, é a afeição, é o jeito como a pessoa fala. Você sabe quando alguém está do outro lado da avenida e você fala alto para ele ter cuidado com o carro que está vindo, ou quando você grita com ele? Porque normalmente na gritaria, na falta de controle, na ira, vai muitos sentimentos. Então, dentro de nossos lares, dentro de nossas casas, aí é quando vem a gritaria, não deve ter espaço. A gente tem que saber que o poder das palavras, né? Porque nas gritarias, nas iras, vocês devem lembrar de Tiago, que a ira do homem não produz
a justiça de Deus, né? Tiago fala isso. Então, na gritaria, sai muita coisa que não é verdade, e muita coisa vai machucar, vai ofender, e muita coisa que é verdade sai, tá certo? Mas não é aqui, ó, o tempo certo, na hora certa. Porque muitas vezes as pessoas se apegam, mas isso é verdade. Mas o fato de falar a verdade não dá a você e a mim o direito de falar. Muitas vezes as coisas ficam para trás, bem para trás, e na hora da ira, sai. E a gente já perdoou, a gente já conversou, a gente acreditava que tinha restaurado, aí sai. Mas é verdade. É alguém falar uma verdade de um irmão aqui que ele era alcoólatra, ou adúltero, ou ladrão. É verdade, mas essa verdade não dá direito a você de falar. Dilane? A gritaria, ou a voz alta, muitas vezes é uma tentativa de aproximação de uma distância emocional. Você se sente distante emocional ou a pessoa não está entendendo você. Você quer se aproximar assim. Tanto que quando a gente está afetuoso com a pessoa, a gente não fala baixinho. Agora, isso é uma maneira terrível, porque você vai empurrar a pessoa cada vez mais para distante de você. Então, o falar baixo é o contrário. Você fala baixo. Uma professora, por exemplo, ela chega numa sala de aula e os meninos estão gritando muito, fazendo muita bagunça, ela deve falar cada vez mais baixo para chamar a atenção e não aumentar a voz. Então, é uma forma de tentativa de aproximação totalmente errada. Me lembrou, Dilane, de Dona Eugênia, que era minha professora de ciências. Eu acho que ela era talvez um pouquinho maior, desse tamanho, magrinha. Eu acho que o respeito estava naquela senhora. Duvido alguém, desse tamanho, duvido. A turma não era coisa boa, não. E eu estava lá, também não era coisa boa, não. Aí perturbava em tudo, pintava e bordava no colégio. Quando a aula dela entrava, todo mundo era santo. O respeito que ela passava, a autoridade. Hoje em dia, que não haja no meio de vocês qualquer amargura nem gritaria. E por final, meus amados, vocês sabem estas coisas, né, Tiago? Meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tarde para falar e tarde para ficar irado. Sempre pronto para ouvir. Sempre pronto para ouvir, né? Então, tem muitas interferências na vida conjugal, mas a gente tem que sempre estar pronto ou prontos para ouvir. Como eu falei para vocês, se Deus assim permitir, hoje estamos iniciando o nosso calendário de 2024, tá certo? E o tema do mês de janeiro é o poder das palavras. Hoje eu passei para vocês uma introdução, tentando passar para vocês o quanto é sério e importante o poder das palavras, o que a gente fala, mas muito mais como a gente fala. Quer dizer, é importante o que fala, é muito importante, mas como a gente fala.